Então vamos lá. Na aula passada, nós demos início à eletrostática, né? Foi a parte 1. E aí nós vimos quais eram as cargas elementares. Nós vimos que nós temos os prótons, que ficam no núcleo do átomo, e os elétrons, que ficam na eletrosfera, ou seja, na periferia do átomo. Nós vimos que os prótons são positivos, né? E que, pelo amor de Deus, nunca mexam no próton, tá? O próton ele não pode entrar e nem sair do átomo, tá? Um átomo jamais deve perder ou ganhar um próton. É sempre o elétron, tá? Que entra e sai, tá ok? Então, hoje nós vamos começar o que nós chamamos de eletrização, tá? O que seria esse processo de eletrização? É quando você tem um corpo que está inicialmente neutro, ou seja, ele não tem carga. Como assim, professor? Quer dizer que ele não tem prótons e nem elétrons? Não, ele tem prótons e elétrons, e muitos. Só que os prótons e elétrons estão em equilíbrio, estão em mesma quantidade. E aí o que nós temos que fazer agora? A gente tem que fazer com que o número de elétrons aumente ou diminua. Lembra, o prótons não pode aumentar nem diminuir. Então, é o elétrons que tem que aumentar ou diminuir para que esse corpo fique positivo ou negativo, tá? Então, esse é o processo de eletrização. É quando a gente pega um corpo que está inicialmente nêutrons, porque os prótons e os elétrons estão em mesma quantidade, né? A gente vai fazer com que ele adquira uma carga, tá? Para que o número de prótons e elétrons fiquem diferentes, tá? Olha, nós temos 3 diferentes maneiras de fazer isso, tá? A primeira é a que nós chamamos de atrito, tá? O que é atrito, gente? Nada mais é que esfregar 2 objetos, tá? Então, quando atritamos, esfregamos, tá aqui, ó, 2 corpos inicialmente neutros. Então, inicialmente neutros, como eu disse, não tem a diferença de carga. A carga está igual, prótons e elétrons. Um irá arrancar os elétrons do outro, tá? Então, quando você esfrega um corpo no outro, tá? Um vai arrancar os elétrons do outro. Dessa forma, né, um vai perder elétron. Então, ele vai ficar positivo. E o outro vai ganhar elétrons. Então, ele vai ficar negativo, tá? Então, na eletrização por atrito, um rouba o elétron do outro, tá? E aí um fica positivo, o outro fica negativo, tá? Então, olha só. Aqui tem uma tabazinha, né, com uma seta do lado, positivo para cima e o negativo para baixo. O que essa setinha, essa tabela vai nos informar? Ela traz uma lista de materiais e se você esfregar 2 materiais desses, ele vai te dizer qual é o que vai ficar positivo e qual é o que vai ficar negativo, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, cabelo humano, tá? Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de madeira, olha a madeira aqui, e esfregar no cabelo humano, tá? Então, existe, por exemplo, aqueles pentes de madeira, tá? Aí você pega o pente, né? Eu não tenho muito cabelo, não dá para fazer muita coisa, mas no das mulheres, né? Pega e fica esfregando o pente no cabelo, tá? Olha, as mulheres aí que já fizeram, então os homens, né, também, que têm um conhecimento, o que acontece se eu ficar esfregando o pente no cabelo,
né, num cabelo comprido, o que que acontece assim com o cabelo da pessoa? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Nada? Olha, o que que vai acontecer, gente? Esse é o processo que os cabeleireiros fazem para dar volume no cabelo, tá? Por quê? O que que vai acontecer? No caso, olha, madeira está embaixo e o cabelo está aqui em cima. Então, a madeira, ela vai ficar negativa e o cabelo vai ficar positivo. Então, essa lista aí, ela vai te indicar quem fica positivo e quem fica negativo quando vocês os objetos dentro dessa lista, tá? Tá, professor, mas o que tem a ver o volume no cabelo? O que acontece é, quando você fica esfregando, o cabelo vai ficar positivo. Só que assim, todos os fios de cabelo vão ficar positivos, tá? Então imagina que isso aqui, ó, são 2 fios do teu cabelo. Eles estavam assim, ó, praticamente colados. Quando você começa a esfregar o pente neles, eles vão começar a ficar carregados positivamente. E aí o que acontece? Esse fio aqui, ó, tá positivo e esse fio aqui também vai ficar positivo. Lembra daquela regra? Os opostos se atraem. E os semelhantes? Eles vão se afastar. Então, se esse está positivo e esse também está positivo, eles vão começar a se afastar, tá? E aí, desculpa. Vai começar a criar volume. Acho que perdeu o vídeo, mas acredito que todos continuam me ouvindo, né, gente? Voltou aí. Então, o cabelo vai ficar bem cheião mesmo, tá? Aquele cabelo bem volumoso, tá? Bem, continuando aqui, ó. 2, contato, tá? Quando encostamos um corpo carregado em outro que está neutro, uma parte da sua carga passará para o outro. Se eles forem idênticos, mesmo material, mesmo tamanho, até idênticos, ao final do processo, eles ficarão com a mesma carga. Então, olha só. Aqui, ó, um corpo carregado com uma carga de 4 coulombs. E eu tenho um corpo que está neutro. A carga dele é de 0 coulombs. Aí eu vou e toco um corpo no outro, encosto um no outro. Tá? Olha, o que, que vai acontecer? A carga desse aqui que está carregado vai passar para o outro aqui que estava neutro. Quando eu separar de novo, o que, que vai acontecer? Esse carinha aqui, ó, ele vai diminuir e o outro vai aumentar, né? Se eles forem idênticos, no final eles têm que ficar com a mesma carga, tá? Então, qual é a dica? Você vai fazer aqui, olha, mais, quanto é 4 mais 0? É 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 para cada, tá? Entendeu? Deixa eu fazer aqui um outro exemplo. Por exemplo, aqui, ó, se em vez de 4, vamos supor que aqui fosse 5 coulombs. E aqui, em vez de 0, fosse 1 coulomb. Como é que ia ficar lá no final? Olha, tu ia fazer 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, vai 3 coulombs aqui. E aqui também 3 coulombs.
tá? Eu acho que aqui também é bem simples, não tem dúvidas, tá? Vamos lá. E o último processo é o processo de indução. Esse aqui ele é um pouco mais complicado, mas também não tem assim nenhum mistério, não, tá? Vamos lá. Inicialmente, temos um corpo carregado positivamente, chamado de indutor, que é a letra B aqui, ó, tá? Então, esse carinha aqui, o B, tá? Ele está carregado positivamente, tá ok? Ih, gente, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, perdão, gente. Aqui está escrito positivo, né? Positivamente, mas aqui, ó, se vocês olharem, tem um menoszinho, tá? Eu acabei escrevendo errado. O B, ele está negativo, tá? O B está carregado negativamente, tá ok, gente? Então, só essa correção. Bem aqui não é positivamente, é negativamente, tá? E o outro está neutro, chamado de induzido, que é a letra A aqui, ó. Neutro, tá? O A, está ligado a um fio terra. Tá bem aqui, ó, o fiozinho terra que está ligado na terra, tá? Qual é a função do fio terra, gente? O fio terra, ele neutraliza os objetos. A terra, ela funciona como um neutralizador natural. Tudo que está carregado eletricamente, se encostar na terra, ele perde a carga imediatamente, tá? A terra, ela consegue neutralizar qualquer carga, tá bom? Então, por exemplo, olha, eu tenho uma geladeira na minha casa, eu tenho um fogão que está me dando choque, né? De vez em quando eu pego neles, me dá choque. Como é que eu posso resolver isso? Primeiro, o que aconteceu aí? Por algum motivo, geralmente com o passar da idade, alguns fios eles vão se ressecando, eles acabam quebrando aquela capinha, o isolamento. Ou então o bendito do rato, da catita, vai lá, rói o fio, né, e deixa ele descascado, e esse fio vai e encosta na lataria da geladeira ou do fogão, tá? E aí quando você vai pegar, você leva um choquezinho. Tem outros motivos, mas esse aí é um dos principais. Como é que eu resolvo esse problema? É só você pegar, no caso, um fio elétrico normal, prende ele com parafuso na lataria da geladeira ou do fogão. A maioria dos aparelhos já vem com esse fio, geralmente é um fio verde, tá? Aí você vai, mete um parafuso na parede ou no chão e enrola esse fio na parede ou no chão, tá? E aí o que acontece? Toda a carga que tiver nessa lataria desse aparelho vai passar para o chão e você não vai mais levar choque, tá? Teve um colega aqui, ó, o Ed botou, professor, se a gente fazer uma experiência com um balão normal e passa ele no cabelo, a energia estática vai para o balão, em qual dos três processos ele está incluído? Olha, você não está esfregando o balão no cabelo, então é um processo de atrito, tá? É por atrito. A energia estática vai para o balão. Gente, energia estática quer dizer que tem energia parada. Então, o que aconteceu? Foi o que eu acabei de explicar. Quando você esfrega o balão é feito de borracha. Então, vamos supor aqui que seja essa borracha dura. Não é essa, né? Mas vamos supor que seja semelhante, com a borracha dura e o teu cabelo está aqui em cima. Ó. Então, a borracha vai adquirir uma carga negativa e o teu cabelo vai adquirir uma carga positiva.
tá? E aí, quando você aproximar depois, né? Tu vai ficar aproximando aqui, tu já esfregou bastante, aí tu vai e aproxima o balão do teu cabelo. Tu vai ver que o teu cabelo ele vai começar a levantar para tentar encostar lá no balão. Por quê? O teu cabelo está positivo e o balão está negativo. Os opostos se atraem, tá? Então a tendência é o balão atrair o teu cabelo, tá bom? Então, essa conta também, por exemplo, muito no plástico. TNT, que é aquele tecido, né? Só que é um tecido plástico. Às vezes com aquele plástico que vem no caderno para botar as apostilas. Geralmente também ele tem uma grande quantidade de eletricidade estática. Quando você aproxima o braço do seu, né, do caderno, você sente os pelos se arrepiarem. Ah, mas por que essa eletricidade estática? Ele acumulou cargas elétricas por causa do atrito. Ficou atritando o plástico com o papel do caderno. E aí ele acumula uma carga que nós vamos chamar de carga estática, porque ela está parada ali, ela não está em movimento. Diferente de quando está, por exemplo, um fio elétrico. E aí a eletricidade está passando. Então é eletrodinâmica. Tá? Espero ter esclarecido isso daí. Qualquer coisa, eu continue mandando perguntas. Então, voltando aqui, ó. Eu tenho o B, que está negativo, tá? Já disse que tá aqui está errado, tá aqui, ó, o B negativo. E o A está neutro, sendo que o A é ligado no fio terra, tá? E aí já expliquei qual é a função do fio terra. Então, primeiro passo. Aproximamos o indutor do induzido, tá? Gente, eu gosto de fazer a seguinte comparação aqui. Pensa que esse cara aqui, tá? O corpo B, ele é o indutor. Ele é aquela pessoa mau caráter. É aquele desgraçado que só quer ver o mal, tá? E esse cara aqui, o A, é uma pessoa inocente, tá? É um adolescente bestazinho, tá ok? Então, esse carinha aqui, primeiro que ele vai fazer? Ele vai se aproximar desse cara, tá? Para quê? Para começar a tentar influenciar o cidadão, tá? Então, conforme ele se aproxima, o que que vai acontecer? As cargas presentes no ar, que cargas são essas? Porque o senhor disse que ele está neutro. Lembra? Ele está neutro, mas ele tem prótons e elétrons. Só que eles estão em igual quantidade. Tá? Então, que cargas são essas? Os prótons e os elétrons. Devido à aproximação do corpo B, elas vão se separar, ficando prótons para um lado e elétrons para o outro. De que maneira? Esse cara aqui não é negativo, então ele vai atrair os prótons para o lado esquerdo. Tá? Por quê? Porque os opostos se atraem. E o negativo vai para o lado direito. Por quê? Porque o negativo está aqui, ele vai afastar o negativo. Ou seja, o cara começou a aplicar, né? O mau elemento lá começou a conversar com o cara lá que é inocente e o cara começou a ficar em dúvidas. Ele começa a ficar dividido. Ele bota de um lado as coisas boas, do outro lado as coisas ruins. De um lado fica o positivo, do lado fica o negativo. Parece aquela história, o capeta e o anjinho aqui do lado, no ombrinho dele, né, falando aqui no ouvido. Né? Então, tudo se divide dentro da cabeça dele. Tá bom? E o que acontece? Essa influência aqui vai ser tão grande, tá? Que as cargas negativas vão começar a sair por aqui pelo fio terra, né? O negativo não afasta o negativo, então ele vai começar a expulsar os elétrons
vai expulsar as cargas negativas, né, através do fio terra. Vai mandar essas cargas para a terra, tá bom? Então, olha aqui, ó. O indutor vai atrair as cargas positivas e repelir as negativas, porque os opostos se atraem. Essa atração será tão forte que vai expulsar alguns elétrons para o solo, através do fio terra, tá? Então, assim, a influência do cara é tão grande, né? Ele começa a falar aqui que a pessoa começa a mudar de lado. Então, uma parte dele começa a sofrer a influência, tá, do outro cara. Agora, uma coisa importante. Por que que esse cara aqui, ele não pode encostar nesse, né? Porque, poxa, se ele só se aproximou e já fez tudo isso, imagine se ele encostar logo, né? Não vai ser mais rápido? Não. Porque se ele encostar nesse cara, a carga dele vai passar para esse cara e essa carga toda vai passar para a Terra, tá? E aí o que vai acontecer? No final, tudo ficar negativo, tá ok? Por exemplo, voltando para a questão lá do fogão e da geladeira. O teu fogão e a tua geladeira estão acumulando cargas, tá? Aí você vai, chega perto deles, descalço e toca neles. O que que vai acontecer? A carga deles vai passar para você e como você está descalço, vai estar em contato com o chão, ela vai passar para o chão. O que você sentiu, o choque que você sentiu, é simplesmente porque a carga elétrica passou por dentro de você. Se a carga elétrica não passa por dentro de você, você não sente o choque. Por isso que você não leva choque quando está calçado, porque a corrente não passou. Ela foi lá, chegou perto da tua mão, do teu dedo e foi embora. Porque não tem para onde ela ir, para que ela vai para o teu corpo, tá? Então, por isso que não pode encostar. Com essa expulsão, cria-se um desequilíbrio, ficando mais prótons que elétrons. Então, olha aqui, olha. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. E eu tinha também 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Aqui até tem mais, né? Porque eu peguei esse desenho da internet e não tá legal. E aí ele perdeu elétrons. Vai continuar com 6 prótons. Mas agora vamos supor que ele fique só com 6 elétrons. Então agora ele tem mais prótons do que elétrons. Qual é o próximo passo? Vamos cortar o fio terra. Tá? Então, primeiro eu corto o fio terra e depois eu afasto o outro corpo. No momento que eu corto o fio terra, o cara aqui, o mau elemento, já pode se afastar. Ele já fez o trabalho dele e o que é pior, como o fio terra cortado, não tem mais volta. Tá? Então, imagina aqui que, por exemplo, esse fio terra aqui é a conexão que o cara tem com aquilo que ele pode recuperar. Da feito que ele corta esse fio terra aí, meu amigo, ele não tem mais como se recuperar. Ele já perdeu aquelas cargas, essas cargas não vão mais voltar, e aí ele vai ficar do jeito que está agora. Então, o cara já pode ir embora sem problema nenhum. Tá? E aí, no caso, no final, ao cortarmos o fio, interrompemos as trocas de cargas entre o corpo e a terra. Ao afastarmos, encerramos o processo. Onde o corpo estava inicialmente neutro, agora fica positivo, pois ele perdeu elétrons. Tá? Os elétrons foram para a Terra, eu cortei o fio terra, não tem mais como eles voltarem, e o corpo agora vai ficar positivo. Então, quando o indutor é negativo, o induzido vai ficar positivo. Tá? Deu para entender isso daí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Vamos lá, gente. Falem agora. Ou qualquer coisa depois no privado, mas é melhor agora que eu posso explicar, né, pessoalmente.
Pode falar, Rita. É sobre o contato. Eu posso dizer que quando a gente está carregando o nosso telefone é um exemplo de contato? Não, no caso do telefone, ele não tem, assim, você não entra em contato com a bateria dele, tá? Então não existe aí um contato com a parte que está carregada, que é a bateria, tá ok? Não é um exemplo muito válido, não. O contato, por exemplo, seria como eu falei agora, quando você encosta no fogão ou na geladeira que estão carregados. Uma parte da carga até vai passar para você, só que você não vai sentir assim esse choque tão grande, porque como você está calçado, não vai passar por você. Vai ser uma transmissão suave, vamos dizer assim, e vai passar só a metade da carga. Então é uma coisa bem mais suave, bem mais leve, tá? Então, o mais comum que você vê é o atrito-contato. A indução já é um pouco mais complicado. Deu para entender? Deu sim, obrigada, professor. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Olha, Camille, pode ocorrer do indutor ser positivo, tá? Gente, é justamente isso que está aí na tela de vocês, olha, a atividade que eu passei para vocês. Olha, descreva em seu caderno o esquema de indução semelhante como foi feito no material. Então, qual é a atividade aqui? Você vai fazer isso aqui, ó. Como eu fiz aqui. Vai fazer, tá? Vai botar, primeiro passo, eu vou aproximar, no segundo passo, eu vou fazer isso, e vai acontecer isso, aquilo, outro, e no final vai ficar assim, tá? Então, o que eu quero que você faça na atividade é o mesmo que eu faria em cima. Qual é a diferença? Bem aqui, olha, o indutor deverá ser positivo, tá? Então, aqui, ó, o indutor era negativo. O que eu quero é que eles justamente façam na atividade é o mesmo processo, só que o indutor sendo positivo. Qual é a diferença no processo? Eu quero que vocês parem, pensem, né? Usem a cabecinha de vocês para pensar o que vai acontecer de diferente se esse cara aqui, o corpo B, em vez de negativo, seja positivo, tá? Opa! Professor, o induzido pode perder prótons. Olha, eu falei em todas as nossas aulas de eletricidade, inclusive hoje. Algum corpo pode ganhar ou perder prótons? Hein? Eu falei logo no começo da aula. Algum corpo pode ganhar ou perder prótons? Não. Tá? Jamais mexam com os prótons, tá? Eu falei na nossa aula passada, quando você mexe com os prótons, você está mexendo no núcleo do átomo. E aí você está criando uma bomba nuclear. Ou seja, tu vai matar todo mundo, gente. Não mexam com o próton, deixa o próton quieto. Só quem pode se mexer são os elétrons. Ou você ganha ou perde elétrons. Ninguém pode ganhar ou perder prótons, tá? E essa perguntinha aí que a Carla fez, se ele pode perder prótons, é justamente a parte mais importante da atividade. É aí que está a pegadinha dessa atividade aí. Porque é justamente isso que eu quero saber. O que vai acontecer aqui, ó? Quando ele era negativo,
ele perdeu elétrons. E quando for positivo, o que vai acontecer aqui? Tá? Então, essa é a pergunta que é a parte mais importante da resolução dessa atividade. Tá? Antes que alguém pergunte, professor, como é que eu vou responder esse negócio aí? Olha, quem pegou atividade impressa, se você olhar no cartão resposta, não tem lá para marcar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer no seu caderno, você vai fazer na capa, pode fazer atrás do cartão resposta, né? Você vai responder na mão mesmo, tá? Então, você responde atrás do cartão resposta, você pode fazer numa folha de caderno, coloca seu nome direitinho, seus dados, nome da escola, a sua turma, tá? E deixa lá na escola, tá ok? Então, para quem for entregar o material escrito. Quem quiser também, pode fazer no caderno, tira uma foto e me manda pelo Zap. Ou então, tira a foto e manda por aquele link lá do Google Forms, tá? Então, não tem aí uma questão para marcar, não tem cartão resposta, porque é para você fazer o desenho, é para descrever, ó, corpo positivo vai se aproximar do que está neutro, vai fazer isso, aquilo, outro, ele vai acontecer isso e isso, e no final ele vai ficar assim. Tá? E a questão, gente, vale 5 pontos. Tá? Para os alunos do Teresa Dávila, vale 5, para os alunos do Calabria, vale 4. Agora que eu fui lembrar. Tá? Então, vai ser olhado passo por passo. Né? Olha, ele começou bem, mas de repente ele errou aqui, então ele vai perder 1, vai perder 2 pontos. Tá? Então, faça calma, com cuidado. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Pelo jeito, ninguém mais tem dúvidas. Tá? Eu acho que deu para vocês entenderem tudo legal, tá tudo muito bacana. Mais uma vez, gente, eu agradeço muito pela presença de todos vocês, pela participação. Eu acho que agora vocês conseguem resolver, tá? Sem maiores problemas, dá para fazer tranquilo agora, né, a atividade. Só tome cuidado com o que eu acabei de chamar a atenção de vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação e logo depois eu encerro a aula. Tá, gente? Fiquem à vontade para quem quiser sair. Muito obrigado a todos. Bom dia e até a próxima. Se Deus quiser, presencial, né?